O luto é o preço que se paga por amar. Essa frase já foi dita por muitas pessoas, mas eu conheci essa frase através da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica e escritora, que inclusive é a escritora do livro que fala sobre o tema desse vídeo. Olá, meu nome é Kevin Picardi e seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente ouve muito falar sobre o luto, as 7 fases do luto, e o luto quando alguém se vai, quando alguém parte para melhor ou para pior também, depende da pessoa, né? Mas não vamos entrar aqui nesse caso. E pouco a gente ouve falar sobre os lutos em vida. E a Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu citei ainda agora, que é a escritora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela fala sobre os lutos em vida nesse livro também. E eu achei isso muito interessante, cara. E isso não é uma publi de eu estar falando dela do livro, é porque esse livro realmente me ajudou muito em momentos difíceis, então eu sempre recomendo ele para todo mundo na minha vida. E ela fala muito sobre os lutos em vida também. E eu acredito que os lutos em vida são até mais difíceis de serem superados. Mas eu acredito que eles sejam mais difíceis porque, assim, quando alguém se vai, acabou a história daquela pessoa. E é difícil de aceitar, claro, mas assim, você aceita. Porém, nos lutos em vida, aquela pessoa não teve um ponto final. Então a história continua. A história continua acontecendo, continua passando. Só que você não faz mais parte daquela história. E por isso é tão difícil de aceitar. Eu acho que os lutos em vida mais comuns são término de um relacionamento, término de uma amizade, término de um emprego, foi demitido do emprego, pediu demissão. Eu acho que esses são os lutos em vidas mais comuns. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles, né? E no caso do término, eu acredito que dói tanto, porque você e aquela pessoa param de se falar, terminam, e você vê que ela continua seguindo a vida dela. Que ela pode conhecer outra pessoa, se casar, namorar, ter filhos, e ela vai estar realizando os planos com essa outra pessoa que ela tinha feito com você. E você fica, nossa, e se fosse eu ali? Sabe, devia ser eu. Por que não é comigo? Só que esse "e se" é a pior coisa que você pode pensar ou ficar remoendo na sua mente, porque isso não aconteceu. E você acaba criando uma realidade que nunca existiu. E você acaba sofrendo por uma realidade que nunca aconteceu. E que talvez nunca fosse acontecer. Porque você pensa, e se a gente não tivesse terminado? Beleza, mas talvez você não tivesse terminado naquele momento, mas o relacionamento tivesse ficado horrível e fosse uma das piores experiências da sua vida. Você não sabe. Mas eu acho que não seria assim. Você não sabe, não aconteceu. Você tem que parar de sofrer por coisas que não aconteceram e que nunca acontecerão. Então, foca no presente, porque o presente é tudo que você tem. E você não pode perder tempo sofrendo por algo que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. E eu te falo isso porque eu já passei por isso. E esse "e se", ele te faz perder o tempo, a noção de tempo e de realidade. Sinto muito, eu não consegui pular isso. Quem falou comigo, meu Deus? A Alexa tá no modo não perturbe. São 3 da manhã, então eu me perdi aqui no que eu tava falando. Tá, esse "e se" acaba te fazendo perder a noção de tempo, de realidade. Então, às vezes, você passa ali um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, até você acordar e falar: "Cara, quanto tempo eu perdi da minha vida". E você não pode perder esse tempo da sua vida, porque a vida é muito curta, cara. A vida é muito curta, você não tem tempo para perder. E eu não tô dizendo para você não sofrer. Sim, você vai sofrer. Isso é natural, nós somos humanos, nós sofremos, nós temos sentimentos. Então sim, você vai sofrer. Tá tudo bem sofrer. Só não tá tudo bem sofrer por coisas que nunca aconteceram e que nunca iriam acontecer. Mas talvez não tem talvez, você não sabe. E pare de sofrer e querer arranjar desculpa para sofrer por algo que talvez nunca fosse acontecer. O próprio Sêneca diz que o ser humano sofre muito mais na imaginação do que na realidade. E quando a gente adota esse "e se" para a nossa vida, a gente está escolhendo sofrer na nossa imaginação. E o mesmo serve para um trabalho também. Mas como seria se eu não tivesse sido demitido, cara? Sei lá, sabe? Tipo, eu tava estressado com aquele trabalho, eu sentia que eu não aguentava mais, mas, pô, eu poderia ter sido promovido, eu poderia ter sido promovida.
Agora eu poderia estar ganhando, sei lá, 3 vezes mais. Mas você poderia ter tido um burnout, ter enlouquecido, surtado, ter tido um AVC, um infarto, e nem ter sido promovida porque você morreu. Ah, mas eu acho que isso... Não, você não sabe. Para de sofrer pelo si, cara. Para de sofrer por algo que poderia ter acontecido. Não aconteceu. Vida que segue. Segue em frente. Bora. E já que a gente tá falando disso, tem uma frase que eu acho muito boa. Aceitar o fim é um ato de amor próprio. E a vida só segue em frente quando você aceita que acabou. E viver, no fundo, é isso. É aprender a perder. Mesmo que as pessoas e coisas só te ensinem a ganhar. Mas a vida é sobre aprender a perder. E eu sei que talvez hoje você esteja cansado, você esteja triste, você não esteja bem por causa de um luto em vida, por causa de uma amizade que terminou, por causa de um trabalho que você perdeu. Então tira um tempo pra você. Assiste um filme que te faz bem, ouve uma música que te faz bem. Ou então escuta uma música triste pra permitir mais aquela emoção sair, sabe? Respeita as suas emoções. Passa aí um dia assim de boa, 2 dias, mas não mais do que 2 dias, porque a nossa vida é muito curta e o mundo não espera. A vida não espera, ela passa. E cada tempo, cada momento é precioso. Então não deixa a sua vida passar. Respeita o momento. Respeite seu luto. Hoje, amanhã. Depois de amanhã, levanta. Vai fazer alguma coisa. Vai procurar um novo emprego. Um novo hobby para você se sentir melhor com você mesmo. Você merece isso. Você merece ser feliz. Você merece ter uma vida boa. E esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você está aqui agora, até agora, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até mais. Abraços.